Pegar insetos de um galho é uma coisa. Mas quando o almoço está escondido no fundo de uma árvore, é preciso improvisar. Chimpanzé. Assim como os humanos, os chimpanzés descobriram como usar ferramentas e inventaram um meio inteligente de tirar cupins de dentro da árvore para comer. Chama-se pescar. Ao balançar um galho em volta do ninho, este primata inteligente atiça os cupins a investigar. E aí, já era. Na verdade, os chimpanzés customizam os galhos retirando as folhas e fazendo uma ponta estilo escova. Uma ponta desfiada pode pegar muito mais cupins do que uma ponta lisa, pois os insetos podem morder melhor. Um chimpanzé pode levar até 5 anos para aprimorar a técnica. Mas quando pegar o jeito, ele levará menos tempo pescando e mais tempo relaxando. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Mas para pegar esta fêmea aproxima-se lenta e silenciosamente da presa e depois dispara. Ela pode alcançar 120 km por hora em corridas curtas. Fácil o bastante para alcançar o alvo passo a passo. E então, de repente, acaba. Mas ainda não é hora do jantar, porque enquanto ela corria, outro predador inteligente observava. Uma hiena malhada. O guepardo está exausto e não é páreo para a hiena. Ao deixar o guepardo fazer todo o trabalho, ela pode pegar a presa. É como tirar doce de criança. Mas a hiena não é o único animal sorrateiro no local. O guepardo ainda está perto demais para se sentir aliviado. Então a hiena o põe para correr. Grande equívoco. Impala. Enquanto está de costas, é hora do maior truque de todos. O impala estava se fazendo de morto o tempo todo. A hiena não consegue pegá-lo e o guepardo está cansado demais para correr. Então, desta vez, a presa ri por último. É difícil caçar no inverno. Raposa vermelha. Pois a neve densa oferece muitos lugares para a presa se esconder. Mas a raposa vermelha é um predador paciente e sorrateiro. Se houver uma maneira de comer rato hoje, ela vai encontrar. Sua arma secreta é a audição incrivelmente sensível. As orelhas movimentam-se independentemente, o que ajuda a localizar a fonte até do som mais fraco. São muito boas em localizar o ruído abafado da presa embaixo da neve. Ela se aproxima lentamente pela neve, usando a cauda para se equilibrar, até chegar o momento certo. O mergulho estilo canivete é realizado com perfeição. Ela tende a acertar todos os detalhes, da altura do salto ao ângulo de entrada. Um erro e ela perde a refeição. Ou pior, quebra o pescoço. Há um motivo para chamarmos alguém de astuto feito uma raposa. Quando descem das árvores para se alimentar, os macacos prego ficam vulneráveis. E eles sabem disso. Esta onça pintada também sabe disso. Mas esses macacos são espertos. Eles têm relativamente um dos maiores cérebros dos macacos do Novo Mundo. Será difícil para a onça pintada alcançar o macaco aqui em cima. Mas esse é o menor dos problemas dela.
Feito defensores de um castelo medieval, o macaco prego sabe que a melhor defesa é um ataque forte. O agressor não tem escolha a não ser abandonar o campo de batalha. Macaco esperto. O pombo é uma das poucas espécies que acasalam para o resto da vida. Pombo. Mas esse pássaro amoroso terá de viajar 240 quilômetros para chegar até o parceiro. E apenas a perseverança não será suficiente. Pois antes ele tem de encontrá-la. Há um motivo para esses pássaros incríveis serem usados como mensageiros de longa distância todos esses anos. Acontece que o pombo modesto é, na verdade, um super-herói sensorial. Os olhos dele podem ver em quase qualquer direção, o que permite que ele se oriente em relação ao sol, feito um compasso que diz a ele para onde deve ir. As opiniões estão divididas sobre como os pombos sabem onde eles estão em relação ao destino. Pensava-se que os cristais de ferro no bico ajudavam-nos a ler os campos magnéticos da Terra, feito um sistema de rastreio moderno. Mas a teoria mais recente sugere que eles usem ondas de som de baixa frequência para fazer um mapa mental de sua localização. Ele completa a viagem de 240 quilômetros em apenas 3 horas, reunindo-se com o seu amor em uma noite de promiscuidade. Na maior parte do dia, o leopardo gosta de vaguear languidamente em volta do terreno, poupando energia. Ele tem de caçar, é claro, mas sempre que possível ele prefere fazer da maneira mais fácil. Primeiro passo: fazer o que os leopardos fazem de melhor: subir na árvore. Perto dali, alguns impalas se alimentam no calor do sol do meio-dia. Enquanto comem, eles procuram em volta possíveis predadores. Deveriam ter levantado os olhos. O leopardo é o maior dos predadores. O impala não teve chance. Horas antes, ele montou a armadilha, posicionando-se a 6 metros acima do solo. Leopardos fazem armadilhas assim porque não há necessidade de uma caça exaustiva. Ele deixa o trabalho para a gravidade. E no momento certo, ele cai com precisão. Fim de jogo. A morte é rápida e eficaz, o que significa que o leopardo tem bastante energia para o que mais gosta: comer. Pegar insetos de um galho é uma coisa, mas quando o almoço está escondido no fundo de uma árvore, é preciso improvisar. Chimpanzé. Assim como os humanos, os chimpanzés descobriram como usar ferramentas e inventaram um meio inteligente de tirar cupins de dentro da árvore para comer. Chama-se pescar. Ao balançar um galho em volta do ninho, este primata inteligente atiça os cupins a investigar. E aí, já era. Na verdade, os chimpanzés customizam os galhos retirando as folhas e fazendo uma ponta estilo escova. Uma ponta desviada pode pegar muito mais cupins do que uma ponta lisa, pois os insetos podem morder melhor. Um chimpanzé pode levar até 5 anos para aprimorar a técnica, mas quando pegar o jeito, ele levará menos tempo pescando e mais tempo relaxando. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo. Mas para pegar esta fêmea, aproxima-se lenta e silenciosamente da presa e depois dispara. Ela pode
pode alcançar 120 km por hora em corridas curtas. Fácil o bastante para alcançar o alvo passo a passo. E então, de repente, acaba. Mas ainda não é hora do jantar, porque enquanto ela corria, outro predador inteligente observava. Uma hiena malhada. O guepardo está exausto e não é páreo para a hiena. Ao deixar o guepardo fazer todo o trabalho, ela pode pegar a presa. É como tirar doce de criança. Mas a hiena não é o único animal sorrateiro no local. O guepardo ainda está perto demais para se sentir aliviado. Então a hiena o põe para correr. Grande equívoco. Impala. Enquanto está de costas, é hora do maior truque de todos. O Impala estava se fazendo de morto o tempo todo. A hiena não consegue pegá-lo e o guepardo está cansado demais para correr. Então, desta vez, a presa ri por último. É difícil caçar no inverno, Raposa vermelha. pois a neve densa oferece muitos lugares para a presa se esconder. Mas a raposa vermelha é um predador paciente e sorrateiro. Se houver uma maneira de comer rato hoje, ela vai encontrar. Sua arma secreta é a audição incrivelmente sensível. As orelhas movimentam-se independentemente, o que ajuda a localizar a fonte até do som mais fraco. São muito boas em localizar o ruído abafado da presa embaixo da neve. Ela se aproxima lentamente pela neve, usando a cauda para se equilibrar, até chegar o momento certo. O mergulho estilo canivete é realizado com perfeição. Ela tende a acertar todos os detalhes, da altura do salto ao ângulo de entrada. Um erro e ela perde a refeição. Ou pior, quebra o pescoço. Há um motivo para chamarmos alguém de astuto feito uma raposa. Quando descem das árvores para se alimentar, os macacos prego ficam vulneráveis. E eles sabem disso. Esta onça pintada também sabe disso. Mas esses macacos são espertos. Eles têm relativamente um dos maiores cérebros dos macacos do Novo Mundo. Será difícil para a onça pintada alcançar o macaco aqui em cima. Mas esse é o menor dos problemas dela. Feito defensores de um castelo medieval, o macaco prego sabe que a melhor defesa é um ataque forte. O agressor não tem escolha a não ser abandonar o campo de batalha. Macaco esperto. O pombo é uma das poucas espécies que acasalam para o resto da vida. Pombo. Mas esse pássaro amoroso terá de viajar 240 quilômetros para chegar até o parceiro. E apenas a perseverança não será suficiente. Pois antes ele tem de encontrá-la. Há um motivo para esses pássaros incríveis serem usados como mensageiros de longa distância todos esses anos. Acontece que o pombo modesto é, na verdade, um super-herói sensorial. Os olhos dele podem ver em quase qualquer direção, o que permite que ele se oriente em relação ao sol, feito um compasso que diz a ele para onde deve ir. As opiniões estão divididas sobre como os pombos sabem onde eles estão em relação ao destino. Pensava-se que os cristais de ferro no bico ajudavam-nos a ler os campos magnéticos da Terra, feito um sistema de rastreio moderno.
Mas a teoria mais recente sugere que eles usem ondas de som de baixa frequência para fazer um mapa mental de sua localização. Ele completa a viagem de 240 quilômetros em apenas 3 horas, reunindo-se com o seu amor em uma noite de promiscuidade. Na maior parte do dia, o leopardo gosta de vaguear languidamente em volta do terreno, poupando energia. Ele tem de caçar, é claro, mas sempre que possível ele prefere fazer da maneira mais fácil. Primeiro passo: fazer o que os leopardos fazem de melhor: subir na árvore. Perto dali, alguns impalas se alimentam no calor do sol do meio-dia. Enquanto comem, eles procuram em volta possíveis predadores. Deveriam ter levantado os olhos. O leopardo é o maior dos predadores. O impala não teve chance. Horas antes, ele montou a armadilha, posicionando-se a 6 metros acima do solo. Leopardos fazem armadilhas assim porque não há necessidade de uma caça exaustiva. Ele deixa o trabalho para a gravidade. E no momento certo, ele cai com precisão. Fim de jogo. A morte é rápida e eficaz, o que significa que o leopardo tem bastante energia para o que mais gosta: comer. Pegar insetos de um galho é uma coisa, mas quando o almoço está escondido no fundo de uma árvore, é preciso improvisar. Chimpanzé. Assim como os humanos, os chimpanzés descobriram como usar ferramentas e inventaram um meio inteligente de tirar cupins de dentro da árvore para comer. Chama-se pescar. Ao balançar um galho em volta do ninho, este primata inteligente atiça os cupins a investigar. E aí, já era. Na verdade, os chimpanzés customizam os galhos retirando as folhas e fazendo uma ponta estilo escova. Uma ponta desviada pode pegar muito mais cupins do que uma ponta lisa, pois os insetos podem morder melhor. Um chimpanzé pode levar até 5 anos para aprimorar a técnica, mas quando pegar o jeito, ele levará menos tempo pescando e mais tempo relaxando. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo, mas para pegar esta fêmea aproxima-se lenta e silenciosamente da presa e depois dispara. Ela pode alcançar 120 km por hora em corridas curtas. Fácil o bastante para alcançar o alvo passo a passo. E então, de repente, acaba. Mas ainda não é hora do jantar, porque enquanto ela corria, outro predador inteligente observava. Uma hiena malhada. O guepardo está exausto e não é páreo para a hiena. Ao deixar o guepardo fazer todo o trabalho, ela pode pegar a presa. É como tirar doce de criança. Mas a hiena não é o único animal sorrateiro no local. O guepardo ainda está perto demais para se sentir aliviado. Então a hiena o põe para correr. Grande equívoco. Impala. Enquanto está de costas, é hora do maior truque de todos. O impala estava se fazendo de morto o tempo todo. A hiena não consegue pegá-lo e o guepardo está cansado demais para correr. Então, desta vez, a presa ri por último.
É difícil caçar no inverno, Raposa vermelha. pois a neve densa oferece muitos lugares para a presa se esconder. Mas a raposa vermelha é um predador paciente e sorrateiro. Se houver uma maneira de comer rato hoje, ela vai encontrar. Sua arma secreta é a audição incrivelmente sensível. As orelhas movimentam-se independentemente, o que ajuda a localizar a fonte até do som mais fraco. São muito boas em localizar o ruído abafado da presa embaixo da neve. Ela se aproxima lentamente pela neve, usando a cauda para se equilibrar, até chegar o momento certo. O mergulho estilo canivete é realizado com perfeição. Ela tende a acertar todos os detalhes, da altura do salto ao ângulo de entrada. Um erro e ela perde a refeição. Ou pior, quebra o pescoço. Há um motivo para chamarmos alguém de astuto feito uma raposa. Quando descem das árvores para se alimentar, os macacos prego ficam vulneráveis. E eles sabem disso. Esta onça pintada também sabe disso. Mas esses macacos são espertos. Eles têm relativamente um dos maiores cérebros dos macacos do Novo Mundo. Será difícil para a onça pintada alcançar um macaco aqui em cima. Mas esse é o menor dos problemas dela.